Pois é, a religião tem sido um assunto de debate, onde as pessoas sentam para falar sobre ela, sobre a religião, ou quando não, muitas vezes elas se levantam por causa dela e não mais sentam juntos. Ela tem um conceito muito poderoso, né? Falar sobre aquilo que une o homem ao divino e pensar, na verdade, quem é ou o que é esse divino é o que tem incomodado muitos na sociedade de um modo geral. Bom, a gente parte do princípio que aquele que nós podemos chamar de Deus, ele não pode ter nascido depois de nós. É sóbrio a gente partir do princípio que um Deus, ele é anterior a nós e, sobretudo, ele é Deus porque ele criou. Um Deus que não cria, eu não posso entender onde eu encontro a minha devoção a um Deus que não tem poder criador. Esse é um pensamento judaico-cristão. E a religião tem sido tentativas que o ser humano criou de reencontrar quem o criou. Porque religiosidade genuína tem a ver com o Criador, não tem a ver com um Deus que vem depois e a gente adota como Deus. Isso não me parece ser sadio. Eu acho que ter um Deus que nasce depois da gente é meio insano. A questão é que essas buscas, elas podem ser das mais diversas e isso pode gerar uma grande confusão, né? Quando você pensa em Israel, o Deus do judaísmo, Deus até antes mesmo do judaísmo, Deus do Israel bíblico, o Deus dos primórdios no Antigo Testamento, que vai nascer lá em Abraão necessariamente, né? Israel como indicativo de que Deus sinalizou quem era. Israel traz para nós esse indicativo. E a compreensão de religião, o religare, revela ao mesmo tempo que há uma distância. A gente pensa em religião, a gente pensa em religar, porque há uma distância e essa distância aconteceu em algum momento, ou para muitos ela nunca existiu, e a partir de algum momento ela passa a existir. Bom, Israel bíblico provou o contrário, que não é necessário religar aquele que um dia os criou, ou o criou como nação. Ele é o Deus eterno. Ele é o Deus que é sempre Deus. Ele não é o Deus que deixa de ser Deus, e ele, na sua eternidade, ele sempre existiu. E em nenhum momento ele torna ou se ausenta da sua posição como Deus. Acontece que de Israel para cá, Deus foi se aproximando cada vez mais. Em Jesus, Deus se aproximou de uma forma em que nós pudéssemos identificá-lo. Mais tarde, com a literatura cristã, o Espírito Santo de Deus se aproximou ainda mais, por meio dos textos de Lucas, em Atos dos Apóstolos, como forma de cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, o profeta. A ponto de chegarmos hoje e entendermos que numa religião onde o Deus de Israel inicia tudo e o Cristo da cruz ressurreto, Filho de Deus, nos dá um novo sentido de vida, permitindo com que essa nossa religião seja vivida e experimentada através de uma comunhão com o Espírito Santo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir de lá, percebemos que aqueles que possuem o Espírito de Deus, indicado por Jesus,
João, no Evangelho de João, eles não sabem o que é religião. Quem tem o Espírito de Deus e quem recebeu o Espírito de Deus não sabe o que é religião. Não sabe o que é ter que religar. Não sabe o que é distanciar. Não sabe o que é viver um distanciamento em que você precisa ficar evocando o tempo todo a presença de um Deus que está no mesmo lugar antes de você. De um Deus que sempre esteve no mesmo lugar antes de você chegar. A gente não invoca um Deus que já existe e que já está. É a gente que apareceu depois. A religião na Bíblia. A religião na Bíblia gera grandes conflitos em relação aos outros povos, que fazem com que Israel, isso está nos textos bíblicos ou nos livros do Antigo Testamento, essas nações que fazem com que Israel perca o seu foco e a sua atenção. A religião na Bíblia nasce a partir daí. Ela vem muito mais para atrapalhar do que para auxiliar. Portanto, a religião, por mais que seja um assunto bastante tentador, provocativo, até lucrativo, por que não? Ou que tenta provar a sapiência de muitas pessoas, né? Aquelas rodas de filósofos, de gente que senta para falar de religião e às vezes mal entende de religião, e quando entende mesmo é de religião, né? Mas quando vai para Israel, você vê que a religião é algo a se afastar. A religião, ela gera um problema. A religião adoece. A religião não religa, ela desliga. A religião afasta o ser humano e a pessoa de Deus, o Deus Criador. Ainda que ninguém aceite que Ele seja o Criador, ou que muitas pessoas não aceitem que Ele seja o Criador, mas essas mesmas são afastadas desse Criador em nome da religião, seja ela qual for. Os direitos estão aí. Tenha a religião que você quiser. Mas você querendo ou não, tudo foi criado e há um Deus. Existe uma comunidade que existe há muitos anos, que são os judeus que estão aí, que deram condição para que os cristãos pudessem surgir logo em seguida. Não por tão pouco tempo, mas surgiu. E que traz para nós hoje uma compreensão sóbria de uma realidade de comunhão. E como é que a gente sabe disso? Tem que experimentar. O discurso não vai ajudar, e nem a teoria. Se você quer saber o que não é religião, se você quer saber exatamente o que é comunhão com Deus verdadeiro, você precisa experimentar. Saia dos círculos de discussão e vá direto a Deus, por muitas vezes até de uma forma solitária, e se achegue a Ele, a fim de que Ele possa falar com você. E aí você volta para a comunidade e dizer: agora eu entendi. É isso aí. Deus conosco.